Hoje nós chegamos na quarta parte do livro. São as considerações finais da nossa história. Vamos saber como que a história se encerra, né? Levando em conta que esse drama forjado no que diz respeito ao enredo, mas contendo como conteúdo o ensinamento das Escrituras, né? Então, o fato de haver um arranjo para compor a história não implica uma mera invenção, mas foi apenas um artifício que nós usamos para colocar na boca das personagens aquilo que queríamos falar a partir da Escritura. No caso, nós temos, dentre outras palavras, ditas pelo próprio cego do Evangelho, que foi curado, sobretudo 3 grandes discursos. Ou seja, o cerne deste livro são os discursos de Drusus, o centurião romano, que reflete o pensamento agnóstico, ou mesmo ateu, não é? Ateístico, de uma linha que não conhece a Deus, mas que por fim ele acabou se convencendo e se convertendo ao Evangelho de Deus. Temos o discurso de Simão, que reflete a cosmovisão judaico-cristã, que é uma visão muito mítica da coisa e que erra nos pontos fundamentais da fé. E temos a visão de Ioannes, que seria o apóstolo João, o discípulo do amor, que tem uma compreensão clara acerca do Evangelho. Esse é o pressuposto deste livro. Por isso que a maior parte do livro, quanto aos discursos, compreende a fala de Ioannes, quando ele vai traçando todo o panorama, como ele próprio diz, né? Desde os bastidores da história, no proto do tempo, passando então pela criação e queda do homem, pela história dos profetas, até chegar no Messias e na sua crucificação. E agora, por fim, a quarta parte diz: eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos, portanto, a essas considerações finais. Capítulo 29, página 191, em busca do Cristo de Deus. Diz assim: pouco a pouco, as imagens do Calvário foram se dissipando e se perdendo no espelho d'água. Vocês entendem isso aqui, né? A essa altura do livro, né? A narrativa começa com o cego do Evangelho, num dia de sábado, lá no capítulo 1, descendo ou subindo a Jerusalém para a comemoração do grande sábado no templo, e ele refletindo sobre a vontade que ele tinha de ser curado, ele refletindo sobre a multidão religiosa, sobre o fardo da lei, e nessa sua subida ele chega até a porta formosa do templo, onde ali ele se encontra com o Cristo. Seria o contexto de João capítulo 9, quando Jesus encontra com um cego de nascença, seria esse cego. Então o Senhor aplica lodo nos seus olhos e o ordena que ele vá ao tanque de Siloé lavar os olhos. Ele obedece, mas sempre numa peregrinação em direção aonde ele deve ir, nas suas reflexões, sempre refletindo. Esse livro é cheio de reflexões. Então, quando ele lava os seus olhos no tanque de Siloé, e aqui começa toda a ficção, a parte ficcional do romance, quando ele lava os olhos, ele enxerga primeiramente o espelho d'água. Nesse momento ele tem uma visão, porque o espelho d'água do tanque de Siloé se abre como que uma tela e ele tem a visão da morte de Cristo. Ou seja, ele tem a visão dos últimos momentos, desde que Cristo foi preso e crucificado até sua morte. É nesse êxtase, nesse espelho, que acontece a maior parte do livro. É uma visão. É óbvio que o cego, quando lavou os olhos lá, não teve essa visão coisa nenhuma. Simplesmente nós tomamos por pretexto o fato de que aquele cego, se ele representa todo homem que uma vez nascido da carne já nasce cego, porque ele é o cego de nascença, e esse é o pressuposto do próprio texto de João, que aquele cego representa todos os homens que nascem cegos. Então, partindo do ponto que aquela visão, que aquela cegueira representa uma cegueira espiritual, nós definimos que essa cura
abre os seus olhos espirituais para compreenderem as coisas espirituais. Por isso que colocamos nesse espelho d'água agora uma visão dos acontecimentos concernentes à obra de redenção, onde então ele se inseriu ali dentro daquela visão, num êxtase, e ele então presenciou a morte de Cristo e viu ali aquelas três vozes conversando acerca do caráter de Deus, acerca da obra de redenção. No capítulo agora 29, começa: pouco a pouco as imagens do Calvário foram se dissipando e se perdendo no espelho d'água. Ou seja, estava se encerrando essa visão que ele teve. Ele está agora voltando à sua realidade, fora do êxtase. O que acontece com aquele cego de nascença, uma vez curado, quando sai do tanque de Siloé, agora curado? É isso que se propõe desse capítulo para frente. Pouco a pouco as imagens do Calvário foram se dissipando e se perdendo no espelho d'água. As vozes da multidão faminta de sangue, agora emudecida, davam lugar às vozes dos transeuntes que a essa altura subiam e desciam as escadas do tanque de Siloé. O que significa as vozes da multidão faminta de sangue? Eram as vozes que estavam diante do Calvário. Eram as vozes que estavam também na visão no templo, porque a visão que o cego tem, ou que agora o cego curado tem, nesse espelho d'água, é um contraponto de um sacrifício que acontecia no templo com a cena do Calvário. É um jogo de espelhos entre o tipo e o antítipo, né? Agora aquelas vozes famintas de sangue da visão foram sumindo, e outras vozes, agora as vozes da realidade, em volta do tanque de Siloé, né, davam lugar às vozes dos transeuntes que a essa altura subiam e desciam as escadas do tanque de Siloé. Vi então, quem viu? O cego, o homem outrora cego, agora curado, ele agora está narrando, ele é o narrador dessa parte. Vi então pela primeira vez a minha face refletida nas águas da piscina que ainda banhavam o meu rosto, agora transformado pelo poder da revelação acerca do verdadeiro Deus. Acabou-se a cena da visão, ele contempla o seu rosto pela primeira vez. Seu rosto ainda molhado, porque ele estava lavando o rosto quando ele teve a visão, seu rosto ainda molhado, o seu rosto agora transformado pelo poder da revelação acerca do verdadeiro Deus. A visão que tive da história da redenção, refletida nas águas do tanque, não durou mais que uns poucos minutos. Isso porque no mundo espiritual, ao qual o êxtase nos arrebata, não se contabiliza o tempo do modo como é feito no mundo cronológico. Ou seja, talvez no tempo do leitor que está lendo o livro, que ele tem na ideia o tempo cronológico, a sua psique contabiliza o tempo cronológico, aquela cena, a visão deve ter durado muito tempo, porque houve vários discursos, conversas, mas no êxtase ali passou poucos minutos. A justificativa é que no mundo espiritual, no êxtase, não se contabiliza o tempo como se contabiliza no mundo dos sentidos. Meus olhos, agora curados, se deslumbravam com tudo à sua frente. Afinal, ele era cego, nunca tinha visto uma borboleta, uma flor, as pessoas, as árvores, ele nunca via nada. E agora ele vendo, ele tem os olhos deslumbrados, né, com tudo à sua frente, não apenas pela soma das coisas, mas sobretudo pelo que podiam enxergar além das aparências. Você percebe que a palavra soma aí está em itálico? Tá? Porque soma é uma palavra grega, quer dizer corpo. Então esse corpo material se lê soma, mas também fizemos um trocadilho não só pela soma das coisas que ele viu, ou pela somatória das coisas que ele viu. Então tem esse jogo de ideias, não apenas pela soma das coisas, não apenas pela multiplicidade de coisas que ele viu, não somente pela matéria que ele enxergava, que é o corpo, mas sobretudo pelo que podiam enxergar além das aparências. Ou seja, o olhar, mesmo o olhar físico de alguém que nunca enxergou antes, é um olhar diferente daquele que sempre enxergou as coisas. Aquele que sempre enxergou as coisas porque nunca foi cego, literalmente falando, esse não enxerga as coisas
Porque tudo lhe é tão natural que se torna tudo muito banal. Nós banalizamos tantas coisas belas, mas aquele que está privado de visão, quando ele enxerga, então ele presta atenção nos detalhes. Ele vai além de uma mera aparência. Ele consegue perceber beleza onde não há, onde outrora não se via beleza, ou onde não há beleza aos olhos daquele que está habituado a ver tudo comum. O amor de Deus me transformou e agora eu podia perceber com os olhos do coração a aflição e exaustão das ovelhas extraviadas e sem pastor. Não somente ele via a soma das coisas, mas ele via além das aparências, olhando as pessoas, ele podia perceber a angústia, ele podia perceber a tribulação, o sofrimento, e isso não é diferente nos dias de hoje. Hoje talvez nós olhemos e nós vemos pessoas meramente religiosas que vão ao templo ou aos templos, né? Pessoas que andam cada um na sua vida, no seu meio social, mas se nós tivermos olhos espirituais, nós vamos poder perceber toda a angústia de um mundo que sofre pela falta de Deus. Se nós orarmos a Deus, Senhor, dá-nos olhos para enxergar, vai acontecer conosco o que disse Jesus acerca dos cidadãos do reino, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os que choram. Quando ele diz isso, não estava falando desse povo que fica com vitimismo, chorando, reclamando, murmurando. Ele fala daqueles cujos olhos conseguem perceber a mazela em que vive a humanidade, o sofrimento da humanidade, e por essa razão ele não pode ser alguém que não chora. Ele chora o sofrimento da humanidade, ele chora o sofrimento alheio. Não é sem razão, lógico, levando em consideração o dom e o chamamento de cada um, mas houve homens e mulheres na história da humanidade, embora poucos, mas que de tanto enxergar com tanta clareza o sofrimento humano, não tiveram outra reação senão a de dedicar toda a sua existência a ajudar a humanidade. Se entregou e deixou tudo para trás, deixou sua própria vida, deixou tudo que podia construir para si, para viver em prol de outros. Lógico, devemos levar em conta o dom e o chamamento de cada um. Senão você fica interessado, poxa, eu não sou capaz de fazer como Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um desgraçado por isso. Não pense dessa maneira. Mas saiba que em maior ou menor medida, todos nós podemos fazer o mesmo. Não em quantidade, mas em qualidade. O que importa para Deus é a qualidade do serviço que se faz e não a quantidade. Uns se dedicam toda a sua existência, abandonam sua vida, seu país, e como disse Jesus, ide por todo o mundo, sai em busca daqueles que estão longe. Outros, mesmo sem deixar a sua vida humana, família, filhos, pais, mãe, irmãos, mas dedicam integralmente suas vidas ao serviço do reino de Deus. Outros, não dedicando integralmente o seu tempo, dedicam a sua vida na proporção em que está no trabalho, em que está em casa, mas todos podem e todos devem, no seu ambiente, onde estiver, desempenhar esse papel de ajuda, de socorro, de ser o sal da terra, a luz do mundo, mas isso só é possível quando os olhos enxergam. Quando os olhos não enxergam, a gente fica só mesmo naquela ladainha religiosa, naquele ritualismo, que não dá nada para ninguém, só canseira. Mas diz assim: pude ver homens e mulheres agitados em seus corações em busca de cura naquelas águas que não podem curar. Isso aqui é extraordinário, essa frase, esse pensamento, porque ele teve os olhos aplicados, o lodo aplicado aos olhos, recebeu a ordem para lavar-se no tanque de Siloé, ele lava os olhos do tanque, e ainda assim ele reconhece que aquelas águas do tanque não curam. Ele sabe que quem o curou foi Jesus. Ele não confere a cura dos seus olhos àquelas águas. Hoje em dia, com o pragmatismo religioso, misericórdia, se houvesse uma cura desse porte e desse nível, o tanque seria eternamente idolatrado. Com a cura do homem lá atrás, ainda tem quem vá atrás desse tanque e ainda traga um pouco d'água para casa? Não, é do tanque de Siloé.
Ele tem até ministério com esse nome, né? Bem, de todo modo, o interessante é que ele sabe que todo esse modus operandi que Cristo se utiliza para curá-lo é apenas uma pedagogia. Na verdade, Jesus curou muitos cegos. Jesus não precisa de tanque de Siloé para curar ninguém. Ele curou outro homem tocando os olhos 1, 2 vezes. O outro ele apenas ordenou que enxergasse, né? Na verdade, Jesus nem tem que proferir nem palavra alguma para curar alguém. Mas os muitos modus operandi que ele utilizou de um modo, de outro, os procedimentos, eles são todos de natureza pedagógica. Em cada um deles há um princípio que deve ser percebido não pela sua materialidade, mas pelo seu significado. Então, cada um desses tem um significado, e esse cego sabe que aquelas águas do Siloé não podem curar. O chocalho da religião atrai após si os homens ainda infantes e os conduz na busca de tudo o que não é Deus. Isso aqui é uma imagem machadiana, de Machado de Assis. Ele usa a imagem do chocalho, lógico, não com essas palavras nem nesse contexto, né, mas a imagem de um chocalho que você vai agitando e a criança, atraída pelo barulho, vai seguindo onde você levar aquele chocalho. É um engodo, na verdade é um engano, né? O chocalho da religião atrai após si os homens ainda infantes e os conduz na busca de tudo o que não é Deus. Ou seja, quando o cego aqui curado, ele diz que os homens iam ao tanque de Siloé para aquelas águas que não podem curar, em seguida ele fala do chocalho. Ele quer dizer que os homens fazem das águas do tanque de Siloé um chocalho de atração, para que as pessoas passem a buscar aquilo que não é Deus em nome de Deus. Outros vão em busca das águas do Rio Jordão, outros vão em busca do templo de Salomão, outros inclusive vão até ao túmulo, ou ao suposto túmulo de Jesus. Pensa numa sensação que as pessoas têm, as pessoas religiosas que não foram curadas dos olhos ainda, têm ao entrarem no túmulo de Jesus. Se arrepiam, choram, falam em línguas estranhas. Não entendo a razão de tudo isso, porque o que nos é pedido é que nós sejamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso é tudo, isso é o poder do Evangelho, não é? Agora, entrar numa gruta, a gruta não é santa, porque lá foi Jesus sepultado, não é? Embora nós tenhamos todo o respeito pela morte, pelo túmulo, por tudo, mas essas coisas não são sacralizadas em virtude de nada, porque Deus é Espírito. Essas coisas não têm nenhum valor eterno e mesmo nenhum valor espiritual. E quem diz isso é o próprio Jesus. Ele diz: Deus é Espírito. E quando ele fala isso em João capítulo 4, versículo 24, ele fala exatamente para refutar qualquer ideia religiosa de ritos, de coisas, de templos, de lugares, de cidades, né? Quando a mulher pergunta onde devemos adorar, qual é o lugar que Deus aprova, que Deus escolheu, o lugar geográfico, o lugar certo, fala: não é em nenhum lugar. Não é na terra, não é em Jerusalém, não é no Brasil, não é com a água do Jordão, não é com o cordeiro que é imolado, não é com o sacerdócio de Arão, não é com o templo, não é com nada disso. Por quê? Não, porque Deus é Espírito. Puxa, quando é que nós vamos entender que Deus é Espírito? Uma frase tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, e que é tão difícil de as pessoas entenderem, porque elas estarão sempre na inclinação de valorizar, em detrimento a Deus Espírito, coisas. Elas querem uma água que foi abençoada, uma caneta que foi ungida, eles querem uma água do Jordão, eles querem uma lasca da cruz, eles querem qualquer coisa que dê a eles uma sensação de espiritualização das coisas, ou espiritualidade, ou de poder, ou de qualquer coisa. Mas isso se aproxima muito da feitiçaria. O que é a feitiçaria? Senão você delegar um poder sobrenatural sobre a sua vida àquilo que não pode sobre você, de fato, de verdade, não é? Então, de todo modo, Deus é Espírito, e portanto o verdadeiro adorador
o adora em espírito. Isso é tudo. Então, qualquer coisa, que seja soma, não tem nenhum valor no mundo espiritual. Lógico, quem me ouve ou me ouvirá posteriormente, muitos não vão entender. E até eles conseguirem largar as coisas demora muito tempo. Muito tempo. Não pense você que as pessoas às vezes não largam as coisas por maldade. Às vezes é por cegueira mesmo. Às vezes é por cegueira mesmo. E quando não se pode ver, não se pode agir. Então nós devemos louvar a Deus, porque conseguimos enxergar um pouco, e orar por quem não vê, e compreendê-los na sua infância, e tentar ao máximo ajudá-los, de todos os meios, orando, e evangelizando, auxiliando, para que ele enxergue alguma coisa, sabendo que a obra é de Deus, não é? O chocalho da religião atrai após si homens ainda infantes e os conduz na busca de tudo o que não é Deus. Por isso eu os via cambaleantes, entrevados, seduzidos, com os olhos avermelhados pela embriaguez do vinho da prostituta, em busca de uma utópica felicidade. O peso da lei os fazia encurvados, com os rostos voltados para o solo, tornando-os cegos, destituídos e privados da verdade. Veja como o quadro agora inverteu. Agora o cego enxerga, e todos a quem ele vê são cegos. Nesta hora, quando os olhos são abertos para a verdade, é que renasce o homem. Parafraseando o que disse Jesus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só é liberto aquele que conhece a verdade. Só conhece a verdade aquele que tem os olhos espirituais do coração abertos. E se então tem os olhos abertos e é liberto, essa pessoa renasce. E se não tem os olhos abertos, não enxergam, não renasce. Nesta hora, quando os olhos são abertos para a verdade, é que renasce o homem. Renasci. Sentia um pulsar de vida varonil correr em minhas veias. Precisava então dar os primeiros passos, reconstruir minha identidade, dar um novo rumo à minha vida. Mas como fazê-lo sem encontrar aquele que me vivificou? Parti então em busca do meu Salvador. Precisava encontrar o amado de minha alma. Minha existência não teria nenhum sentido se não o pudesse ver, senti-lo, abraçá-lo e dizer o quanto desejo segui-lo todos os dias da minha vida. Essa é a experiência de todos os que são libertos pelo Evangelho. Um amor profundo pelo Senhor. E esse amor profundo por Cristo em nada se compara com o amor que se tem pela religião. Infelizmente, em razão da cultura e da nossa microcultura, onde nós em nossos lares, nossas famílias fomos educados, ou mesmo de uma suposta experiência numa dada congregação, as pessoas confundem muito servir a Jesus, amar a Jesus, com servir a uma denominação e servir à denominação, não é? Ou seja, as pessoas amam apaixonadamente o meio no qual ela teve uma experiência com Deus. É certo que Deus usará de todos os meios para nos levar ao primeiro contato com o Salvador. Às vezes, Saulo de Tarso teve o primeiro contato sozinho, no caminho de Damasco. Ali foi o templo, entre aspas, né? Entenda o que eu estou dizendo. O lugar sagrado, onde ali ele se encontrou. Entenda o que eu falo, o lugar onde ele teve. Ele não foi a uma sinagoga, nem a um templo físico, nem a nenhum lugar. Já o eunuco, ele precisou de alguém que o evangelizasse. Perfeito? Já os que se converteram em Jerusalém, eles já estavam ali em Jerusalém e ouviram os apóstolos pregarem. E voltaram para os seus lares depois, levando a boa nova. Mas logo os de Jerusalém, que ali moravam, congregaram em Jerusalém. E é bom esse primeiro contato. Às vezes Deus usa um aprisco para que você tenha uma primeira experiência. Mas entenda, a despeito do aprisco, da denominação, da congregação, nós somos servos de Cristo. Devemos amar os irmãos, lógico,
Devemos amar a comunidade onde estamos, lógico, amar nossos líderes, lógico, mas nada disso pode suplantar ou pode tomar o lugar único e exclusivo que é de Cristo. Você é um servo de Cristo. Ele é o seu redentor. Ele é aquele que te salvou. Então, esse amor por Cristo, em primeira mão, deve ser levado em consideração acima de tudo, e não sermos meros apaixonados e convictos pela nossa denominação, pela nossa religião. É por esta razão que muitas pessoas resistem à verdade, porque se houve alguma coisa diferente, que lá no seu meio, na sua congregação, não é verdadeiro para eles, ou eles nunca falaram, eles preferem não ouvir, preferem não dar crédito à verdade, em nome de uma fidelidade ao grupo, àquele grupo de identidade religiosa. Então, este homem, ele sabe muito bem, ele fala: eu precisava então dar os primeiros passos rumo à minha vida, mas como fazê-lo sem encontrar aquele que me vivificou? Parti então em busca do meu Salvador, precisava encontrar o amado de minha alma. Minha existência não teria nenhum sentido se não o pudesse ver, senti-lo, abraçá-lo e dizer o quanto desejo segui-lo todos os dias da minha vida. Mas onde encontrá-lo? Atinei então que o encontraria no templo. O Salvador devia encontrar-se na casa de Deus. Essas palavras não são minhas, tá, amados? São palavras do homem cego que fora curado. Ou seja, ele ainda precisa de compreender algumas coisas que ele não compreende. Perfeito? Inclusive, no segundo livro, que é a continuidade desse, chamado Os Caminhos da Vida, os primeiros capítulos começa pela experiência deste homem, curado, agora na sua morte, no Hades, conversando com outros que ali estão, com Abraão, uma figura, apenas uma figura para ilustrar uma consciência que conhece a Deus, em que essa consciência explica para ele uma série de coisas que ele não entende. Ele passa a perguntar, então, para este Abraão, lá no Hades, coisas que ele não compreendeu na visão do Siloé. Então, o segundo livro é uma continuidade, em que ele próprio reconhece dizendo: eu fui curado no Siloé, mas meus olhos precisam de um segundo toque, o toque da revelação. É quando alguém, tendo tido uma experiência de cura dos olhos inicial, precisa compreender mais profundamente outras verdades que não foram possíveis na primeira experiência. Ele diz: o Salvador devia encontrar-se na casa de Deus. Sem demora, dispus-me a ir ao seu encontro. No caminho de volta ao santuário de Salomão, admirava-me com a beleza da criação, do azul do céu, do fulgor incandescente do sol, dos pássaros e borboletas de variadas espécies, das árvores frondosas e flores coloridas. Tudo isso, entretanto, não me distraía da minha busca. Precisava encontrar aquele por meio de quem todas essas coisas foram feitas. Sua sublimidade, certamente, excedia em muito a beleza das coisas criadas, pois se as existências por ele trazidas à luz possuíam tamanho, encanto e simetria, o que dizer então do Logos, fonte e origem de todas as coisas? Se esse cosmo é belo, agora imagine o Logos, o Criador. Imagine a sua beleza. Passei pela porta formosa do templo e lembrei-me que o Messias havia se dirigido com a multidão para a porta das ovelhas. Ao adentrar o pórtico de Salomão, vi que uma multidão de devotos ouvia um cansativo discurso de um velho rabino. Explicava ele acerca do sábado, de como Moisés lhes havia entregado todos os mandamentos, com ênfase especial sobre o 7º dia da semana. O seu falar se contradizia, na medida em que buscava harmonizar o descanso sabático
com as inúmeras prescrições acerca desse dia. Mas não é uma contradição mesmo? Sábado quer dizer descanso, mas se coloca tantas prescrições que se torna um enfado. Cadê o descanso? É uma contradição enorme. O seu falar se contradizia na medida em que buscava harmonizar o descanso sabático com as inúmeras prescrições acerca desse dia. Eu não conseguia ver descanso algum naqueles que, com semblante descaído, assentados ou em pé, demonstravam ter suas almas envergadas sob o fardo da lei. Estavam cansados e oprimidos, e não achavam em todas as cerimônias e formalidades do templo descanso algum para suas almas. Eu, ao contrário deles, sentia-me uma criança recém-nascida, cheia de vitalidade, pois havia sido tocado pela vida. Quanta diferença entre a lei e a graça, entre o significante e o significado, entre a aparência e a essência. Por isso não me pude conter. Queria falar-lhes acerca da verdade que eu encontrara. Então saltei no meio da multidão atenta e sem hesitar, indaguei-lhes se haviam também se encontrado com a luz do mundo e onde eu poderia reencontrá-la. Todos me olharam cegamente. Você já tiveram essa sensação? Você falando com alguém, a pessoa te olhar cegamente, sem entender nada, absolutamente nada. Todos me olharam cegamente, sem entender o que ocorria, mas rapidamente me reconheceram, tão logo alguém revelou a minha antiga identidade. É o cego de nascença, bradou uma voz dentre a multidão, aquele que esmolava junto à porta formosa. Mas como pode ser? Onde já se viu um cego de nascença vir a enxergar? Questionavam-me alguns, enquanto outros chamavam os líderes religiosos para elucidar a questão. Interrogado pelos principais de Israel, minhas respostas não lhes satisfaziam o entendimento, visto que só conseguiam olhar pelo espesso viés da teologia judaica, através dos óculos embaçados da religião. Este é um ponto fundamental do nosso entendimento. Não poucas pessoas, não raras pessoas, a maioria esmagadora das pessoas religiosas, elas não conseguem toda a sua resposta, todo o seu fundamento, todo o seu falar é insuficiente para aquele que não enxerga. Você pode fazer toda a demonstração possível, você pode falar com toda a clareza possível, aquele que está cego, ele não vai te entender. Pelo menos naquele momento, né? Naquele momento, ele não vai te entender. Isso porque o religioso, não exatamente o cego, às vezes há o cego porque nunca enxergou. O religioso é aquele que não somente não enxerga, mas ele tem estabelecido no coração, por fundamento de fé e de verdade, os seus dogmas. Ou seja, ele confia no dogma, ele não confia na verdade, ele não tem busca pela verdade. Para ele, tudo já está encerrado naquele conjunto de dogmas que ele recebeu. Essa pessoa só consegue olhar pelo viés teológico de uma linha qualquer. Ou seja, é aquele que olha com os óculos alheios, ou que seja com os olhos alheios. Ele não tem um olhar seu, um olhar crítico. Ele está sempre reproduzindo e repetindo o repetido de sempre. Interrogado pelos principais de Israel, minhas respostas não lhes satisfaziam o entendimento, visto que só conseguiam olhar pelo espesso viés da teologia judaica, através dos óculos embaçados da religião. A lei não previa a cura de um cego de nascença, embora os profetas tivessem vislumbrado um tempo de restauração de todas as coisas. Este é o grande problema. Aqui havia um cego de nascença, que agora se mostrava curado. Mas como a lei não tinha essa previsão, não havia na lei dizendo que algum cego iria enxergar, por esse motivo, nenhuma resposta que desse seria suficiente. Onde é que está escrito isso? Eles queriam enxergar na letra da lei.
Se bem que os profetas falavam, né? Isaías declarou isso, que o reino do Messias seria marcado, sobretudo, pela cura dos olhos dos cegos. Daria visão aos cegos de nascença. Mas a cegueira não permite entender. Porque se eles assumissem que aquele homem tivesse sido curado por uma ação do Messias, eles seriam obrigados a reconhecer a Cristo como Messias. Como eles não queriam reconhecer a Cristo como Messias, então não se pode ver. Ainda que mostrasse o texto bíblico, não teria resultado, porque a incredulidade era muita. A lei não previa a cura de um cego de nascença, embora os profetas tivessem vislumbrado um tempo de restauração de todas as coisas. O obstáculo que os impedia de ver encontrava-se exatamente no fato de eu ter sido curado em dia de sábado. De acordo com as letras frias do Talmud, não era permitido a alguém efetuar cura em dia de sábado. Por esse motivo, concluíam que ou era mentira que eu fora cego, ou então que era transgressor aquele que me havia curado. Não tem jeito, não tem saída. Você está mentindo, você não era cego de nascença. Não. Você estava fingindo que era cego para poder criar uma situação. Ou então, ele era cego de nascença de fato. Então, esse que fez a cura é um transgressor. Aí vocês tiram como é que é a religião, né? Certamente eles suspeitavam que tinha sido Jesus quem efetuara a cura, pois o ódio mimético contra o Cristo contagiava a todos. Sem ter saída, apenas dizia-lhes: se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu podia sentir a cólera em suas palavras. Seus olhos arregalados e seus dentes cerrados demonstravam toda a ira e desejo de morte contra o Salvador. Notei pela primeira vez que os tais líderes de Israel, por serem discípulos de Moisés, não podiam conceber a graça e a misericórdia daquele que veio salvar o perdido. Mais lhes valia a ordenança da lei que a vida de um cego que vira a luz. Pensavam que o homem havia sido feito por causa do sábado, para servi-lo, escravo de suas determinações objetivas. Não compreendiam que o sábado foram feitas por causa do homem, a fim de que este encontrasse o descanso. E mais ainda, não podiam perceber que o sábado lhes fora dado como um sinal do verdadeiro descanso, daquele que pode verdadeiramente libertar o homem do jugo do pecado e de todo o fardo da lei. Por isso, desafiei-os, dizendo-lhes: porventura quereis vós também ser discípulo do Messias? Eu queria com isso fazê-los revelar o que de fato estava em seus corações. Foi então que a força das trevas se manifestou mais intensamente e eles me expulsaram dos limites do templo. E aqui nós temos um princípio: todos que tiverem os olhos abertos e que estiverem no templo e que se declararem que agora enxergam e declararem que podem ver, serão expulsos do templo. Todos. Eu conheço alguns que convivem harmoniosamente nos templos. Eu conheço alguns, não poucos. Pessoas que congregam em lugares em que a pessoa, supostamente sabe de todos os erros teológicos e mesmo dos erros morais, dos erros éticos, dos erros de natureza espiritual, de extorsão, de mentira, de engano, mas consegue conviver dizendo que enxerga, e teoricamente enxerga porque é capaz de mensurar na escritura esses valores todos, mas convive bem, sem nunca serem expulsos. Sabe por quê? Porque vendo tecnicamente, fingem que não veem. E se vendo, conseguem fingir que não veem, é porque espiritualmente, no seu espírito, nunca viram. Mas viram tecnicamente, viram os conceitos, mas não foram curados aqui dentro. Porque é impossível alguém enxergar e não falar. É impossível alguém enxergar, ver
a mentira, ver o engano e nada fazer. Me recordei agora de um sermão de Martinho Lutero, chamado Estevão. E nesse texto, uma pregação que ele fez, que depois se tornou um texto literário, não é? Ele fez uma denúncia muito grave. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito chocado com o impacto. Até achei um pouco demasiada as palavras dele, achei muito exageradas. Mas logo no próprio texto, Lutero me deu a razão das suas palavras e eu acabei lhe dando razão. Ele diz assim, que um sacerdote no altar, isso no tempo da reforma, portanto ele se referia claramente ao ambiente da igreja católica romana, né? Ele dizia, um sacerdote no altar comete maior pecado do que aquele que frequenta um prostíbulo. Eu achei um pouco exagerada a palavra dele. Sim, puxa, mas tudo bem que tem muitos erros aqui, mas pior do que um antro de prostituição e aqueles que ali estão. E aí ele justifica dizendo, a razão é simples, é porque no antro de prostituição corrompe-se o corpo, somente o corpo, mas no altar se corrompe almas. E Jesus disse, temei antes o que mata a alma e o corpo, do que aqueles que só podem matar o corpo. Nesse sentido, a alma é muito maior e superior do que o corpo. Se a alma é superior ao corpo, corromper a alma é maior pecado que corromper o corpo. Então, como pode alguém estar vendo a corrupção da alma, está vendo o ministério matando almas, ministério engodando almas, ministério seduzindo almas, e a pessoa afirmar que enxerga, que conhece, que sabe o que é a verdade, e finge que não está vendo nada? Então falta nele o vigor necessário de uma obra do Espírito Santo para mudar a sua atitude. Porque se você consegue perceber a situação com os olhos espirituais, você vai ser tomado de uma ira santa. A ira santa existe. A ira santa é a ira de que fala de Jesus, que quando via a coisa acontecer no templo, ele tinha uma disposição de falar. É a ira de Deus, de que fala a Escritura. Mas essa ira não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com a raiva, nada a ver com nenhum tipo de retaliação, mas é um coração que fica totalmente tomado de uma profunda angústia quando vê prevalecer o engano, quando vê prevalecer a mentira. Mas aqueles que vendo, enxergam verdadeiramente, eles não poderão permanecer nos templos, serão expulsos. Todos, de qualquer templo, seja templo católico, seja templo protestante, seja templo evangélico, seja templo pentecostal, seja templo neopentecostal, seja templo ultrapentecostal, ou qualquer outro tipo de templo que você imaginar. Se você enxergar e resolver abrir a sua boca, você será fatalmente expulso. Página 196. A angústia naquele momento encheu meu coração, pois arrazoava comigo mesmo enquanto caminhava desamparado e expulso. Como poderia eu encontrar o Salvador se ao templo eu não podia voltar? E aqui eu estou narrando exatamente um problema, porque quando a pessoa, estou fazendo a relação da experiência do homem curado conosco, quando alguém é cego, ele frequenta templos. Entenda, templos, eu não estou dizendo, isso aqui onde nós estamos não é templo. Isso aqui é um teto, um galpão, onde nós nos reunimos para poder ter comunhão na palavra de Deus. O templo, conforme estamos aqui usando, ele tem uma conotação
de caráter dogmática, tem uma ideia de um aprisco, um cerco onde pessoas são aprisionadas pelo poder do engano, pelo poder da mentira, pelo poder dos sofismas. Esse é o significado. O próprio Cristo chamou o templo de Salomão, na sua época, de aprisco. E Jesus disse: eu vim para tirar do aprisco as minhas ovelhas e levá-las para pastos verdejantes. Mesmo o templo que Deus mandou construir, porque ele ganhou um outro rumo, uma outra visão acerca dele foi instaurada, tornou-se um aprisco, tornou-se um cativeiro. Por isso tornou-se negativo. Não é sem razão que Cristo profetizou: não ficará aqui, referindo-se ao templo de Jerusalém, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E esse derrubado templo era o resultado de duas coisas: do coração obstinado dos judeus, que não reconheceram o Messias, esse é um aspecto negativo, por isso seria destruído, e a destruição como o juízo que viria sobre o templo em razão de tal obstinação dos judeus. Então, quando a pessoa não enxerga, ela frequenta templos. Quando ela não enxerga, ela está presa num cativeiro, numa religião, não necessariamente num templo de pedra, pode ser numa capela, numa casa. Eu me refiro aqui a um regime, a uma sistematização teológica de uma suposta verdade em nome de Deus. Ela frequenta isso. Quando então ela enxerga, ela pensa: pronto, deu tudo certo, porque agora eu vou chegar para os meus irmãos no templo, vou falar para eles, eles vão ficar felizes demais da conta, tudo vai mudar. Mas não muda. Tanto é que essa situação do templo religioso, enquanto sistema de dogmas, de sofismas, é chamado na Escritura simbolicamente de Babilônia, ou de Grande Babilônia em Apocalipse. E para a Grande Babilônia, na economia divina, não tem solução. Não é dito lá no Apocalipse: eu restaurarei a Grande Babilônia, eu gerarei uma reforma na Grande Babilônia. Na verdade, toda reforma não pode ser, deve ser uma brincadeira, porque você vai reformar. A verdade não pode ser reformada. A verdade é a verdade. Tudo que se reforma continua sendo velho estruturalmente. Ele veio destruir o velho homem. E tratando-se da Grande Babilônia, na economia de Deus fala: sai dela, povo meu. A ordem é que você não permaneça no sistema babilônico, no sistema religioso dos homens. Ocorre que quando a pessoa enxerga, o primeiro momento é que ele pensa: vai dar certo, eu vou levar essa verdade, meus irmãos vão entender, com certeza vão entender, e vai ser tudo diferente, nós vamos mudar muitas coisas, vai ser uma bênção. Só que ele não sabe que eles não vão receber. Nenhum deles vão receber. Eles não sabem disso. Então, a pessoa volta. Mas quando ela volta, que ela então fala e que ela é expulsa, como foi expulso o cego do templo, conforme João capítulo 9, a pessoa começa a viver um drama. Porque ainda ela não consegue separar o Cristo de Deus no seu coração, o Evangelho, do sistema. Ela pensa que há uma contradição, ela pensa que há um prejuízo, ela pensa que há uma perda, ela pensa que há um dano em tudo isso. Sofreu um prejuízo, sofreu um dano. Por isso ela fica ali meio inclinada a não sair e fica ainda sem direção. O que fazer agora? Quando o cego foi expulso, olha o que diz na página 196: a angústia naquele momento encheu meu coração, pois arrazoava comigo mesmo enquanto caminhava desamparado e expulso. Como poderia eu encontrar o Salvador se ao templo eu não podia voltar? Se o Messias se encontrava na casa de Deus e lá eu não podia entrar, de que outro modo haveria eu de reencontrá-lo? Considerei então que se o enxergar a verdade nos priva do templo onde o Senhor se encontra, já não é tão bom assim a restauração da visão.
Quem aqui, porventura, já passou por ser expulso do aprisco, sabe que há um momento de profunda desilusão, que você não vai nem para os pastos e nem para o templo, você fica no meio termo, num sofrimento grande, abandonado, desacreditado, perseguido, desorientado, cheio de dúvidas. Tanto é que esse cego curado, ele disse: considerei então que, se o enxergar a verdade nos priva do templo onde o Senhor se encontra, já não é tão boa assim a restauração da visão. Ele começa a pensar: poxa, será que foi boa coisa eu ter sido curado? Antes estava tão bom, eu estava lá cego, mas estava lá, tudo bem, pedia esmola, mas estava lá, tudo bem, ninguém me via, mas eu estava lá no meio, poxa. Por isso, não poucos preferem o templo à verdade, e posto que cegos, ou fingindo não ver, escolhem permanecer em templos onde têm a sensação de estarem mais próximos de Deus, onde têm a sensação de estarem mais próximos de Deus, onde tem a sensação. Irmãos, nós precisamos nos livrar disso, porque o problema da sensação, porque a verdade é uma coisa muito orgânica, a verdade é algo que opera e que acontece nas situações mais inusitadas, nas situações mais prosaicas, é na banalidade da vida. Quando eu falo banalidade, não que a vida seja banal, eu quero dizer na banalidade da sua vida diária, do seu cotidiano. A verdade, ela pode e deve ser experimentada. Deus é amado, adorado, louvado, cultuado em todo momento da sua vida prosaica. A reunião da igreja num culto a Deus é apenas o desfecho de uma semana, digamos assim, depois de toda uma semana de dedicação a Deus e a sua verdade. Aí nós nos reunimos coletivamente para uma celebração, mas não substitui absolutamente o viver do evangelho da verdade na vida diária. Agora, o problema é esse, né? As pessoas sacrificam a verdadeira vida com Deus em nome de uma vida religiosa, do culto, do domingo, tal, só. E por isso, quando tiram esse aspecto artístico, esse aspecto artificial e artificioso dos templos, dos cultos, dos ritos, as pessoas falam assim: poxa, eu acho que eu até nem sou mais crente, nem sei mais orar. Tiram-se as muletas, acabou. Eu estou cansado de as pessoas falarem para mim: pastor, depois que eu conheci a verdade, acabou tudo, eu não sei mais nada, não sei mais fazer nada. Eu falei: mas você não sabe fazer porque você nunca fez? Mas não é que você não sabe, você tem que aprender a andar no Espírito, andar na luz, andar na verdade. Leiam Efésios depois, que Paulo, depois que ele apresenta nos 3 primeiros capítulos a economia de Deus, do ponto de vista divino, nos 3 últimos versículos, capítulos, ele nos ensina a andar na verdade, andar em amor, andar na luz, andar no Espírito. Ele fala como devemos andar. Ele vai na luz, na verdade, no Espírito, né? No amor, que é o viver. As pessoas não sabem. Elas querem uma corrente de oração para se sentirem fortes. Elas querem que o pastor no final ore pelas pessoas, um por um, com a mão sobre a cabeça, para se sentirem guardadas durante a semana. Elas querem que se faça, digamos, uma campanha de jejum na igreja, para se sentirem consagradas. Elas querem que aplique o óleo sobre a testa, para se sentirem ungidas. Tudo isso dá a elas uma sensação de Deus. Mas o pior, tudo isso não tem relação nenhuma com Deus. Pastor, mas nenhuma, 0%. Por quê? Porque Deus é Espírito. Você é templo do Espírito Santo.
Ele habita o seu espírito. Se não acontecer nada aí com você e em você, o restante não acontece. Absolutamente. Por isso, não poucos preferem o templo à verdade. E posto que cegos, ou fingindo não ver, escolhem permanecer em templos onde têm a sensação de estarem mais próximos de Deus. Não sabem, entretanto, que também eu não sabia, que o Cristo de Deus foi o primeiro a ser expulso do templo. Ou seja, se você procura o Cristo de Deus no templo, saiba, ele esteve lá já, mas foi expulso. Então você não o encontrará lá. Ele foi expulso. Imagine hoje, Jesus, em pleno século 21, chegando no Brasil, no Distrito Federal. Jesus, o Filho de Deus encarnado. Em qual igreja ele seria aceito, recebido? Qual é? Difícil, não? Chega numa, Jesus não pode ser membro daqui porque ele bebe vinho. Ele bebia vinho. E não era pouco, não. Lógico que ele bebia o suficiente dentro do princípio da temperança. E temperança não tem uma medida exata. A temperança é até onde você pode manter a sua capacidade de pensamento, de raciocínio, de sobriedade. Você perdeu dali para frente. Mas Jesus tomava vinho. Tanto é verdade que os judeus chamavam ou diziam de João Batista: tem demônio, porque ele era asceta. Ele não bebia vinho e vivia jejuando. Então, para o religioso não tem jeito. O cara está jejuando o dia todo e não bebe vinho. Não, esse deve estar endemoniado, porque essa vida asceta não é possível. Aí veio Jesus que bebia e comia. Era na casa de Simão, era na casa de Mateus, era na casa de não sei quem mais, em Caná da Galileia, na casa de Lázaro e Maria, onde ele estava tinha um banquete. Quando acabava o vinho, transformava algo em vinho para não acabar a festa. Verdade. E então, ele não era homem de jejum. Você vai encontrar na Escritura que está registrado que ele tinha jejuado uma vez, no início do ministério. Todas as outras vezes ele estava nos banquetes, comendo e bebendo. Aí os judeus falavam: eis aí um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e de meretrizes. Não tem o que fazer com religioso. Você nunca dará conta de um religioso. Tudo que você fizer para o religioso vai estar errado. Se você tiver santo demais, você é fariseu. Se você deixar o fariseus de lado, você está desviado. Não presta. O religioso, só ele é bom. Bem, de todo modo, se Jesus chegasse aqui hoje, no Brasil, em Brasília, ali não podia congregar, porque ele bebe vinho, lá não pode, quem bebe vinho não pode congregar. No outro, Jesus ia falar que a água não purifica coisa nenhuma. Aí também ia ser expulso, porque lá nesse lugar tem água, lá tem incenso, lá tem vela, lá tem martelo, lá tem óleo ungido. Aí não ia ser aceito. Aí onde ele ia? Por quê? Porque a verdade ela é pura. A verdade não passa por esses caminhos. Ele estava até na porta. De todo modo, o fato é: do templo Jesus foi expulso. Quem o procura nos templos, e eu hoje deixei aqui a conotação de templo, o que eu estou querendo dizer, não é o lugar físico meramente, mas tem um sentido por detrás. Quem vai a esses templos em busca de Cristo, saiba que de lá Cristo já foi expulso. Então, continuando, por isso não poucos preferem o templo à verdade, e posto que cegos ou fingindo não ver, escolhem permanecer em templos onde têm a sensação de estarem mais próximos de Deus. Não sabem, entretanto, o que também eu não sabia, que o Cristo de Deus foi o primeiro a ser expulso do templo, conforme eu vira na minha visão, refletida nas águas do Siloé. E isso eu só compreendi depois. Jesus morreu fora de Jerusalém.
sofrendo assim a morte por todos os homens e não somente pelos judeus. Ou seja, até de Jerusalém ele foi expulso. Não somente expulso do templo, mas levaram-no para fora dos muros. Vai morrer aí fora. Isso era a prescrição da lei, né? Mas em Hebreus coloca esse aspecto de morrer fora de Jerusalém nesse sentido que eu estou colocando aqui agora. Paulo vai deixar muito claro que ele morreu fora de Jerusalém, e Paulo então nos convida a abandonar, portanto, Jerusalém enquanto cidade física, a abandonar o templo, a abandonar o judaísmo enquanto religião, né? Eu vou demonstrar isso para os irmãos agora e vamos parar por aqui na leitura, mas eu vou demonstrar na escritura para vocês entenderem o que eu estou colocando aqui agora. Tá bom? E o tempo não permitirá continuar, vou marcar aqui na página 196, mas abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, para que isso fique claro e estabelecido na mente dos irmãos. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 9 em diante. Veja o que diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Muito claro, né? Há doutrinas várias e estranhas, cuidado, não se deixe envolver, elas são envolventes, elas envolvem mesmo, elas têm um poder de sedução muito grande, e a explicação é que o que vale de fato é o seu coração estar confirmado com a graça de Deus, porque qualquer outra coisa que não seja graça não tem nenhum valor, como diz o restante do texto. Os que tiveram preocupação com alimentos ou coisas do gênero não tiveram nenhum proveito em tudo isso. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Começa a comparação. Nós quem? Os que têm o coração confirmados com a graça. Possuímos um altar. Esse altar não é essa plataforma aqui, e nem uma outra. Esse altar é no coração de cada um que crê. É o coração confirmado com graça. Desse altar não tem direito os que ministram no templo. Paulo que cria uma dicotomia clara: ou é espiritual ou é carnal. Quem está pelo carnal não tem participação, não tem como participar. Não tem como você ter os dois. Eu não posso ter o templo, o altar, as coisas e o coração com a graça. Está aqui, ó. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou você come desse altar espiritual, desse banquete espiritual, das riquezas espirituais do evangelho, ou você fica com um templo, com as coisas. E ele continua: pois, ele vai explicar o motivo porque não tem direito. Aqueles animais lá do templo, cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, aquele sacrifício, aqueles animais têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por que ele citou o caso dos animais aqui? Para provar o quê? Quem ministra no tabernáculo não tem direito sobre o altar espiritual da graça de Deus. Por quê? Porque a própria lei deles já diz que o animal sofreria fora de Jerusalém. Então, se eles têm aquele sacrifício, eles têm que sair de Jerusalém, porque o próprio sacrifício que eles oferecem não ficam dentro de Jerusalém, fica fora. Olha o versículo 13: saiamos, pois, a ele. A ele quem? Ele está falando do sacrifício, do animal que era imolado. Agora ele colocou: se aquele animal, portanto, representava o Cristo, razão porque o animal era imolado e queimado fora de Jerusalém,
devemos nós sair com ele de Jerusalém, sair com ele do templo e de Jerusalém para fora. Paulo diz: o caminho da fé não é no contexto da religião judaica, é fora dela. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então esse é um texto claríssimo, que deixa muito clara a questão de que não é no templo, não é em Jerusalém, tomando o judaísmo como sendo o protótipo de todos os cativeiros e de todos os currais, de todos os apriscos que trazem ainda essa tônica da materialidade da fé, ou que fazem da fé algo meramente espacial, temporal, algo material. Amém, queridos? Na semana que vem nós daremos continuidade, perfeito? Na nossa leitura.